Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta-feira, 7h45. Você vai me ver por aqui falando sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos! Bom dia, Carol, Centerfrau, Gra Antunes, Jaque, Graziele, Andréia, Aline, Lua, Eliene, Graziele Rezende, Kelly, quem mais? Marielle. Sejam muito bem-vindas a vocês que estão aqui comigo, as que vão entrar mais tarde, as que vão assistir pelo YouTube. É uma honra ter vocês por aqui. Hoje o assunto vai ser breve, mas não menos importante. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa forma de olhar para os comportamentos das crianças. Aconteceu não, né? Dentro da mentoria da criança interior de segunda-feira, a gente expõe algumas coisas e foi comentado sobre um assunto que eu trouxe uma reflexão e essa semana ontem e ontem à noite, ontem de manhã eu também tive algumas perguntas no direct relacionadas a isso. Então, por isso que eu decidi trazer esse assunto sobre o nosso olhar para o agir da criança, o nosso olhar para o comportamento da criança. Como que a gente pode mudar a percepção, né? Pra gente ser menos exigente, mas não cairmos na permissividade. Porque ou a gente exige demais ou a gente acaba permissivo demais. Então o equilíbrio entre a exigência e a permissividade é que traz pra gente uma educação com mais respeito, uma educação com mais empatia, né, com mais dignidade e com uma maternidade aí que a gente vive um pouco mais leve, tá bom? Então eu vou trazer essa reflexão pra vocês. Gabi, o que isso significa? Significa que para que eu deixe de ser tão exigente com uma criança e tenha uma certa flexibilidade ao olhar o comportamento dela, eu preciso entender um pouco do nível de desenvolvimento cerebral, a maturidade racional da criança, a maturidade emocional da criança, para eu não cair na permissividade. Então, entender, por exemplo, que bebês, né, de 1, 2 aninhos não tem condições de assumir consequências ainda de seus atos. Não adianta a gente questionar ou dar tanto sermão, é muito melhor a gente redirecionar comportamento, a gente mudar o foco, trazer uma conexão antes da correção, ou seja, acolher essa criança, acalmar essa criança, porque ela não tem condições ainda de racionalizar tudo aquilo que a gente está dizendo. Não que a gente não deva ensinar, instruir, né, dizer o que deve e o que não deve, a gente deve sim, né, estabelecer os limites para os filhos, isso é extremamente importante. Mas as crianças pequenininhas, de 1, 2, 3 aninhos, elas ainda não têm capacidade neurológica de interpretação, de compreensão. Então, por isso que o direcionamento, o acolhimento, ele é muito eficaz, né, mais eficaz. As crianças a partir de 4 anos, e ainda existem estudiosos que dizem que até 4 anos a criança ainda tem birras emocionais, não são birras racionais. Qual é a diferença disso? A birra racional é quando eu escolho agir desse jeito. Então eu aprendi que agindo assim eu vou ter algo que eu queira, então eu escolho agir assim. Ainda que escolhendo não é um tipo de manipulação, é um aprendizado. Então, a partir dos 4 anos, a criança ela já tem birras racionais, ou seja, ela decide agir assim. Antes dos 4 anos, a criança tem birras emocionais, ou seja, não é um controle dela. Ela não tem controle disso. Ela age no impulso, no calor da emoção. Então, ela se joga no chão, ela chora, ela faz birra e ela não tem controle disso. Não é uma decisão que ela toma para ter algo. Já para cima de 4 anos, ela decide. Se eu não tiver isso, então agora eu vou chorar porque eu quero aquilo, né? Então, entender a maturidade do cérebro é muito importante para a gente saber em que ponto a gente entende aquilo, flexibiliza e exige menos, em que ponto a gente tem que ser mais firme e exigir mais. Quando a gente está falando de crianças mais velhas, as crianças mais velhas de 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos, elas já têm um pouco mais de controle racional. Então, elas conseguem, isso com nível de maturidade em cada idade. Claro que as crianças de 7 vão ter menos que a de 10, que vão ter menos que a de 12 e assim por diante. Mas elas já entendem o certo e o errado, elas já compreendem algumas regras da casa, elas já entendem de tempo, quanto que é 10 minutos, quanto que é 1 hora, elas já começam a ter essa noção, quanto mais velha ainda melhor em relação ao tempo, mas ainda não tem controle emocional.
emocional, que a gente chama de autorregulação emocional. Nem nós adultos temos. Quantas vezes você explode porque não consegue controlar a raiva que você sente? Quantas vezes você é grossa com alguém, fala o que não deve, né? É impulsiva porque não consegue controlar aquilo que está sentindo. Então, nem nós adultos temos essa autorregulação porque a gente não aprendeu a adquirir essa habilidade quando criança. Ninguém nos ensinou a autorregular o que a gente sente. Ninguém nos ensinou a pensar, poxa, agora eu tô com raiva, o que tá acontecendo dentro de mim? Então eu tô ficando, né, meu coração tá acelerado, parece que tem um nó na garganta, algumas pessoas ficam quentes, vermelhas. Então assim, a gente não parou para ter essa percepção do corpo em relação à emoção. Porque se a gente consegue entender o nosso corpo, que a gente arrepia, ou que a gente fica quente, ou que dá um nó na garganta, a gente consegue perceber que a emoção, ela tá vindo, e aí eu tenho condições de pensar no que fazer com aquela emoção, ao invés de explodir em cima de alguém, ao invés de derramar tudo isso em cima de alguém. Então, como nós não fomos ensinados a fazer isso na infância, a gente chega na vida adulta e a gente acaba vomitando o que a gente sente em cima das pessoas. Algumas pessoas depois se arrependem de terem feito isso, eu não devia ter feito, foi impulsiva, eu não pensei para agir. Então, se nós adultos temos a dificuldade de se autorregular, imagina uma criança que tem ainda a imaturidade do cérebro, ou seja, não tem ainda condições neurológicas de integrar os dois lados do cérebro, integrar o racional com o emocional para poder controlar essas emoções. O que a gente faz com as crianças? A gente cala a emoção, tá? Então, se tá chorando, a gente briga para parar de chorar. Se tá com raiva e tá demonstrando essa raiva, a gente cala a raiva da criança, sendo autoritário, dizendo para ela quem você pensa que é, olha o jeito que você fala comigo. Não é assim que me trata. Então, a gente não deixa a criança expressar a raiva. Gabi, mas eu tenho que deixar o meu filho me tratar mal? Eu tenho que deixar o meu filho ser desrespeitoso comigo? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que autorizar o meu filho a não cumprir acordos? Eu tenho que relevar isso? Se a gente combinou, cadê o limite pré-estabelecido? Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Não é isso que a educação respeitosa ensina. Pelo menos é isso que eu ensino para vocês, tá? Mas sim, eu preciso saber que a expressão da emoção ela é importante e necessária, tá? Então, se uma criança tá explosiva, se uma criança tá chorando, deixar que ela expresse isso, né? Ou viabilizar uma forma dela expressar isso é extremamente importante. Adultos calados, adultos que guardam suas emoções se tornam explosivos na vida adulta. São adultos muitas vezes impulsivos, inconsequentes, autoritários, né? Quando tem personalidade forte. Ou adultos depressivos, ansiosos, cheios de transtornos, né? Porque não puderam administrar toda essa emoção na infância, foram calados. Então, o que eu faço? Pode sentir? Pode. É o que eu falo aqui para as crianças. Ó, você tá com raiva e eu entendo isso. Porém, a forma como você tá me tratando porque você tá com raiva é que eu não aceito. Então, respira fundo, vai pro seu quarto, vai se acalmar. Se você precisar de ajuda, minha ajuda para se acalmar, eu tô aqui para isso, né? Isso com o mais velho, o de 8 anos. O mais novo eu tenho que ajudar, modelar, regular isso, né? Dar o exemplo para ele, porque ele ainda é menor, então ele precisa mais da minha ajuda para se autorregular. O mais velho também precisa, mas ele já tem condições de buscar isso. Às vezes ele vai andar, às vezes ele vai ficar no quarto mesmo sozinho, depois ele sai do quarto. Então, a busca para lidar com aquela emoção, a gente pode viabilizar para a criança, tá? Mas a forma como ela vai lidar com a gente é que a gente tem que ir direcionando esse comportamento. Não é porque eu tenho raiva que eu tenho o direito de ofender as pessoas. Não é porque eu estou irritada que eu tenho o direito de ser grossa, de ser estúpida com as pessoas, né? De ser desrespeitosa com as pessoas. Então é isso que a gente tem que ensinar para criança. Mas eu tenho total direito de sentir raiva, eu tenho total direito de ficar frustrada, eu tenho total direito de sentir tédio, porque é a minha emoção e nenhuma emoção é desnecessária. Todas as emoções têm uma necessidade por trás. E nenhuma necessidade é desnecessária, tá? E nenhuma é menos importante que a outra. Só são diferentes. Gabi, por que tudo isso? Entenderam até aqui? Manda um joinha aí pra mim se faz sentido, se vocês passam por isso, é difícil para vocês controlar essa emoção. Sabendo disso tudo, a gente precisa ter um olhar diferente, mais sensível em relação ao comportamento das crianças de acordo com cada idade, de acordo com cada fase. Então, por exemplo,
se a sua criança, você deu um comando para ela, estabeleceu um acordo com ela, né? Deu uma rotina para ela seguir. E você sabe que seria difícil para ela, você sabe que isso não seria algo natural para ela, que ela estaria se esforçando para fazer aquilo, tá? Então vamos supor o seguinte: teu filho não tem muita habilidade com organização, tá? Ele não gosta, ele desorganiza a casa, ele não vê a sujeira, ele esquece as coisas fora do lugar, ele não tem essa tendência a manter as coisas dentro de um padrão, tá? Existem as personalidades, crianças que são mais sistemáticas, crianças que são menos sistemáticas. Isso tudo é perfil comportamental. E aí você conversou com seu filho, estabeleceu uma regra lá com ele, acordou com ele que ele arrumaria o próprio quarto, por exemplo, tá? Que ele organizaria os brinquedos, deixaria a cama arrumada. Aí você entrou no quarto e viu que ele esticou a cama, mas a colcha não ficou bem esticada. Viu que os brinquedos foram guardados, mas ainda ficaram brinquedos espalhados pelo chão. E aí você olha para aquilo e você tem duas possibilidades. Uma, olhar e falar, fez de qualquer jeito, tá me enrolando, tá fazendo pouco caso, não tá fazendo de bom grado. Ou olhar para aquilo e falar, meu filho não tem essa naturalidade em lidar com a organização e ele se esforçou. Ele arrumou a cama, não ficou bem esticada, então ele precisa aperfeiçoar isso pelo meu olhar, pela minha perspectiva. Ele guardou os brinquedos, mas ele esqueceu brinquedos pelo chão, talvez ele não tenha percebido que ficou isso pelo chão. Então tudo depende da forma como eu vou olhar para aquela ação da criança, para aquele comportamento. Se eu olho para a criança com o meu olhar julgador, ou seja, fez de qualquer jeito, não tá nem aí, tá me enganando, quando eu vou para a criança, eu vou cobrar, eu vou rotular, eu vou desvalidar toda a atitude que ela teve naquele momento, dizendo que ela não fez perfeito aos meus olhos. E aí eu descaracterizo todo o encorajamento. Entende? Eu descaracterizo toda uma comunicação positiva com a criança porque ela não atingiu as minhas expectativas. Por exemplo, se eu fosse arrumar o quarto, a colcha ficaria bem esticada, todos os brinquedos estariam guardados, porque aquilo é algo importante para mim, certo? Aquilo é algo importante na minha perspectiva, aquilo é como eu faria. E como é que o seu filho faria? Qual é a naturalidade dele em agir daquela forma, tá? Qual é o perfil dele para aquilo? Então, quando eu entendo a diferença entre as pessoas e o que é importante para um e o que é importante para outro, eu começo a ter sensibilidade no olhar. Eu começo a olhar para o comportamento e ver o lado bom daquilo. Ah, Gabi, então porque o meu filho não tem a naturalidade em arrumar as coisas do jeito que eu gosto, então eu posso deixar e ele vai sempre arrumar desse jeito mesmo, ficando coisas pela metade? Não é permissividade, mas é aprender a validar as conquistas das crianças, porque isso é encorajar. Quando eu valido conquistas, quando eu valido comportamentos, eu motivo a criança a continuar no processo de evolução. Então eu posso dizer, eu vi que você arrumou o seu quarto, eu sei que aquilo não é fácil para você, não é algo que você gosta, não é algo que você acha importante, mas você entendeu a importância disso para o ambiente, a importância disso para a nossa família e principalmente para mim. Então obrigada por isso, parabéns pela forma como você fez, como você arrumou o quarto. E no decorrer do tempo, no outro dia, na outra semana, você vai ter essa sensibilidade, você vai dizer para essa criança, filho, tá na hora de a gente ir para uma próxima fase, uma outra etapa. Por exemplo, essa coxa, ela pode ficar um pouco mais esticada. E olha a diferença quando eu estico assim, quando eu deixo assim. Esse brinquedo, ele pode ser guardado também junto com os outros. Olha a diferença quando tem coisas no chão e quando não tem coisas no chão. Então nós podemos fazer as coisas de um jeito ainda melhor, mas para isso a criança primeiro tem que passar pela fase inicial. Não é já ir direto, sabe? Pontuando a perfeição, fazendo com que ela faça do seu jeito. Primeiro tem que validar as conquistas para ter uma motivação para aquela criança e depois eu vou consertando o caminho. Organizando a situação, instruindo, aperfeiçoando comportamentos à medida que os desafios de comportamento vão aparecendo. Então, assim, tem coisas que eu vou ter que flexibilizar. Por exemplo,
gaveta, né? Eu aqui em casa adoro uma gavetinha arrumada, camiseta em cima de camiseta, calça em cima de calça, bermuda em cima de bermuda. Se você abrir, e se eu tiver a oportunidade, se eu lembrar, depois eu filmo pra vocês verem, a gaveta do Davi é tudo arrumadinho. Então ele fica bravo se ele abre a gaveta dele e tem um short em cima da camiseta, por exemplo, que alguém guardou errado. Ele vai lá e tira. Ontem ele foi guardar os sapatos pra mim. Eu tirei os sapatos limpos, dei pra ele e falei, filho, guarda lá na sapateira. Ele foi guardar e a hora que ele abriu o guarda-roupa do irmão dele para guardar o tênis do irmão dele, ele viu um sapatinho dele lá na sapateira do irmão. E ele já ficou nervoso. Ele falou assim, mãe, por que o meu sapato tá aqui se esse sapato é meu? Eu falei, filho, alguém guardou errado, é só você pegar e colocar no seu guarda-roupa. Ele foi lá e trocou. Então, ele tem uma necessidade, né, de deixar as coisas organizadas, ele gosta disso. Quando ele abre e tá tudo do jeitinho que ele queria, ele se sente bem. Se você abrir a gaveta de roupa do Pedro, tá tudo assim, ó, do jeito que ele puxa a camiseta de baixo, a bagunça com a de cima, daí ele já embola com as shorts e camiseta, e mistura cueca com meia e vira aquela zona toda que ele se acha naquela bagunça dele. Teve um dia que eu abri a gaveta e ele foi procurar uma camiseta e não consegui encontrar, tava uma bagunça. E eu falei pra ele, filho, você não acha que essa gaveta sua tá meio bagunçada? Ele falou, mãe, tá, mas eu não ligo pra isso. E aí a gente bateu um papo e eu conversei com ele. Eu falei, você gosta de usar roupa amassada? Não, não gosto. Então, qual é a chance da sua roupa estar amassada se você continuar deixando sua gaveta desse jeito? Ele vai ficar amassado, vai ficar feio. Eu falei, então, você não liga pra organização? Tudo bem, mas a camiseta, pra ficar lisinha, ela precisa no mínimo estar guardada dobradinha. Se você guardar ela desse jeito, não adianta nada passar. Então, pelo menos você vai precisar guardar ela reta, arrumada. Então, ele conseguiu, ele tirou tudo ele mesmo, ajeitou do jeito dele e fechou a gaveta. Eu fui lá dar uma conferidinha. Quando eu abri, não estava arrumadinha, alinhadinha. Então, tipo, tinha camiseta com shorts, com calça, mas estava pelo menos tudo dobrado. Quando eu olhei, aquilo já me incomodou. Mas eu tenho que perceber que aquela é a minha necessidade. Se tá dobrada retinha, se não está amassado e pra ele tá tudo bem, tá daquele jeito, a gaveta é dele. Que eu tenho que ficar lá opinando que ele tem que guardar camiseta com camiseta, shorts com shorts. Ele tá achando as coisas que ele precisa. Tá do jeito dele. A gaveta é dele. Mas ele tem que entender que pelo menos tem que estar tudo dobrado certinho, senão não vale a pena estar passando roupa. Entende? Então eu fechei a gaveta, respirei fundo e eu mesmo lidei com aquilo que eu tava sentindo. E aí abro a gaveta do Davi tudo alinhadinho, mas o Davi tem a mesma personalidade que a minha. Então não tem como eu cobrar do Pedro ser como eu, porque ele é diferente. Mas tem como eu ensinar ele a ter flexibilidade para que ele tenha alguns comportamentos que vão ser melhores para ele a longo prazo, como organização. Mas essa organização não vai ser igual a minha, o meu mapa de visão, o meu mapa de mundo para organização vai ser sempre diferente do mapa de mundo dele. Vocês estão conseguindo entender? Outro exemplo, você pede para a criança, por exemplo, um assunto até que teve na mentoria, né, da criança interior. A mãe tinha feito um acordo com a criança para desligar o videogame, se eu não me engano. E a criança desligou o videogame, só que no tempo depois que eles tinham acordado. E passou do tempo, né? Foram poucos minutos, mas passou. Não desligou na data certa, no horário certo. E aí a mãe ficou chateada. Então assim, vamos analisar pelo ponto de vista da mãe. Se a mãe é objetiva, se ela faz o que ela tem que fazer, se aquilo que ela deu a palavra dela, ela cumpre, ela vai exigir isso do filho. Eu sei que eu também sou assim, né? Exige do filho. Se eu combinei, eu vou cumprir. Então, se você combinou, você precisa cumprir. Ok. Só que quando a gente olha para a criança dessa forma, a gente esquece de entender que nós somos adultos e a gente consegue, ou deveria conseguir, ter controle da emoção que leva ao comportamento negativo. A criança não. Então, primeiro, se você fez um acordo com seu filho para ele desligar a televisão às 10 horas da manhã e você não está lá, você por alguma hipótese não tem como supervisionar esse acordo. O que é supervisionar esse acordo? É estar dizendo para ele, falta tantos minutos, faltam mais tantos minutos, ou deixar o relógio para despertar, ou conseguir alguém para avisar ele que deu o horário para desligar.
conseguir instruir aquele cérebro a lidar com a ansiedade, com a curiosidade, com o entusiasmo. Quando eu tô assistindo TV, quando eu tô jogando videogame, tem dopamina no meu corpo, é um hormônio do bem-estar, então eu tô me sentindo bem. Se eu pensar em ter que desligar, aquilo vai produzir um cortisol na minha mente. Só de eu pensar em desligar, eu não quero cortisol, eu quero a dopamina. Tudo isso está passando na cabecinha da criança de uma forma inconsciente. Se eu não tenho condições de estar ali com ele, ele ainda tem 7, 8, 9, 10 anos, eu tenho que entender que se a minha criança conseguir desligar a TV dentro de um limite razoável do tempo que eu dei para ele, o que seria razoável? Para mim, gente, o que seria razoável é a criança conseguir desligar essa TV entre 5, 15 minutos depois do combinado. Então, por exemplo, você deu um combinado para ela de 10 horas, mas ela desligou a TV 10h20. O que são 20 minutos para uma criança de 7, 8, 9 anos que está empolgada com o jogo? Para ela isso passa assim. Se ela conseguiu desligar esse desenho sozinha, essa televisão sozinha, porque ela viu no horário que ela já tinha passado, nós temos que validar esse comportamento. Ela conseguiu sem instrução, sem alguém dizendo que o tempo acabou, sem alguém instruindo, ela conseguiu lidar com tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento e desligou a TV mesmo sem a vontade de desligar, mesmo sem entender que ela precisa fazer isso pro bem dela. Ela desligou porque ela entende que o que você estabeleceu, o acordo que vocês fizeram é o melhor para ela. Então existiu confiança, resiliência e um pouco de autorregulação. Eu valido esse comportamento e aos poucos eu vou ajustando esse limite de horário. Eu vou trazendo esse limite de horário para mais perto do horário combinado. Se eu estou presente na educação do meu filho, então eu consigo acompanhar, eu vou dizendo para ela, ó, falta 5 minutos, falta 2 minutos, já deu o horário, vamos desligar. É diferente, a criança tem um acompanhamento, tem um adulto guiando aquela necessidade, tem um adulto administrando a emoção. Se eu não tenho um adulto e a criança consegue desligar, eu preciso validar isso. Mas eu não me senti confortável, Gabi, porque não desligou no horário combinado, desligou 20 minutos depois, desligou meia hora depois. Valide o cenário, o contexto, como a criança estava, com quem ela estava, qual era a expectativa dela em relação àquilo e aprenda a olhar positivamente para o ganho, para a conquista. Será que ela queria ter desligado? Será que ela não queria ter jogado mais? Será que ela não queria ter assistido todo o desenho? Se ela conseguiu de alguma forma abrir mão de um desejo para fazer o que era preciso, mesmo que fora do horário, é isso que a gente tem que aprender a validar. E aos poucos ir conversando para que esse comportamento se ajuste ao combinado, esteja mais próximo do horário em que a gente estipulou. Sabendo que num filme às vezes está na melhor cena, então quando a gente acorda 10 minutos, às vezes 10 minutos está no ápice do filme. E aí nem você vai querer desligar quando está na melhor cena. Às vezes 10 minutos está na parte mais importante da jogada do videogame. Então nem você vai querer desligar se você está conquistando algo dentro daquele jogo. Então estipular horários para desligar a TV e desligar o videogame tem que existir flexibilização. Porque existe o episódio, a cena ápice daquele filme, daquele desenho, e existe a cena ápice do jogo. Se a gente não validar isso, a gente acaba sendo autoritário e prejudicando mesmo a criança de alguma forma, né? Desvalidando o que ela está vivendo naquele momento, tá? E em contrapartida, se eu também libero demais, falo tudo bem, passa do ponto. Então, por exemplo, ontem eu tava com as crianças, chegou na hora do almoço, né? E eles estavam jogando, ontem era dia de jogar, eles podem jogar 1 hora. De terça e de quinta-feira de manhã. E aí deu o horário, eu falei, ó, vocês precisam desligar agora, porque o almoço tá na mesa e já deu horário. Aí o Pedro falou assim, não, só mais um pouquinho, mãe, a gente tá terminando essa fase. Aí o Davi também falou, mãe, a gente tá terminando a fase. Ok. Eu deixei, estavam terminando a fase. Só que passou mais uns 3, 4 minutos e eles não desligaram. E eu olhei pra eles e falei, ó, não terminou a fase ainda? Aí o Davi olhou pra mim e falou assim, não, mãe, terminou, mas o irmão falou pra gente começar uma nova. Aí eu fiquei brava, né? Daí eu falei, interessante. Então agora eu vou pegar o controle de vocês,
e vou desligar, ok? Aí peguei o controle deles e desliguei. Mas mãe, a gente estava no meio da partida. Eu sei que estava no meio da partida, só que vocês estavam antes no meio de uma partida e vocês me pediram para encerrar ela. Eu fui gentil, eu entendo isso, eu já fui criança, eu também já estive no meio de uma partida e eu deixei vocês terminarem essa partida. Só que aí, isso foi um abuso do meu acordo, porque eu deixei vocês terminarem a partida e vocês decidiram iniciar uma outra partida. Essa outra partida eu não vou esperar vocês terminarem, porque aí vocês não estão validando o acordo que vocês fizeram comigo e estão usando um tempo para tentar conseguir aquilo que vocês querem. E isso não é bacana, isso fere a nossa confiança. Eu falei, então é por isso que eu estou tirando o controle de vocês e estou desligando. Agora vamos sentar pra gente almoçar. Eles não falaram nada, entenderam. O Davi só falou assim, foi ideia do irmão, jogou pro irmão dele. E o Pedro ficou bem quietinho, porque ele viu que ele tinha errado, sentou na mesa bonitinho e fomos almoçar. Então, estabelecer os limites. Cuidado com as frases que a gente usa, tá? Ah, então você fez isso, então você mentiu pra mim, então agora também não tem mais, agora também não vou mais deixar. Não sejam punitivos porque a criança errou. Não castiguem, não precisa retirar, perder o direito porque a criança errou. Aproveitem o momento de expertise da criança, né, de fazer isso, para que vocês possam instruir sobre confiança, né, sobre a palavra da gente que precisa ter validade, ter valia. Aproveite esse momento para agir com convicção, com firmeza, estabelecer os limites e ensinar a habilidade de vida, tá? Eu não tomei com grosseria o controle da mão, eu não rotulei, eu não briguei, mas eu avisei, falei, então agora eu vou retirar o controle da mão de vocês, porque o que vocês fizeram não foi certo. Eu autorizei vocês terminarem a fase, só que vocês acabaram me enganando, porque terminou uma fase e iniciou uma outra, e o nosso acordo não era que fosse iniciado, era que terminasse aquela que começou, e isso eu entendo que seja até necessário. Agora, começar de novo, aí não é justo comigo, né? Não é justo com a confiança que eu tenho em vocês. Então agora eu vou retirar, mesmo que vocês percam essa fase, porque não era nem para ela ter começado. E ok, todo mundo entendeu e aceitou, certo? Mas Gabi, de uma certa forma ele não tentou ganhar as coisas em cima de você? Tentou, e daí? Você nunca tentou? Você nunca fez nada de errado? Você nunca tentou conseguir alguma coisinha na maciota? Faz parte da infância, faz parte da gente viver aquilo que a gente tá gostando naquele momento, tentar tirar um gostinho a mais. Eu não preciso punir a criança por isso, mas eu tenho que estabelecer os limites, eu tenho que mostrar que eu não gostei, e eu tenho que dizer claro o que é que eu espero do comportamento. Entenderam? O que mais? Vamos ver que tá cheio de perguntas aqui, eu não tô lendo. Vamos ver se eu consigo ler algumas para responder. Meu look é assim, metódico e Vinícius só Jesus na causa. As pessoas são diferentes, né? Amo as suas lives, Gabi, fico feliz. Tenho sérios problemas aqui em casa. Uma adolescente de 12 e meu pequeno de 4. Tá difícil manter as coisas organizadas. Façam reuniões de família. Lá no YouTube tem 4 vídeos ensinando a fazer reuniões de família. Façam. Isso é muito importante e ajuda muito no processo de estabelecer a responsabilidade de cada um com as tarefas domésticas, tá? O que mais? Sua fala faz eu me orgulhar muito do meu filho. Ele tem 5 anos, mas antes disso já desliga conforme o combinado. Que bom, isso é ótimo, né, gente? E são temperamentos também que facilitam, às vezes, as crianças a terem os comportamentos mais positivos, tá? Principalmente se faltam poucos minutos para terminar o vídeo, eu flexibilizo. Eles sempre perguntam se pode terminar o vídeo e informam o tempo que falta. Aprendi com você. Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos no final do filme, na parte ápice da série que a gente está assistindo. Chega alguém e fala, desliga agora. Pelo amor de Deus. Não é difícil pra gente até quando acaba uma série, naquele... não acredito que acabou desse jeito, você não quer assistir o próximo episódio só pra ver como é que vai ser o desfecho? As crianças têm o mesmo sentimento que você, por que você precisa desligar e falar, se vira com isso que você tá sentindo? Não é assim, a gente não precisa ser autoritário assim, tá bom? O que mais? Existe os pontos de salvar a partida no jogo, e isso também dá pra clicar lá, salvar pra jogar depois, né? Então tem que dar esse tempo aí pra criança se organizar. O que eu poderia falar quando eu dou até um horário para o meu filho ficar na área de lazer e ele sobe meia hora depois? Importante é aquilo que eu falei, o horário da criança entende quanto é a hora? Entende que é 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 1h30? Entende.
mas o que ela não tem maturidade é para administrar a vontade de ficar lá, a criatividade, a curiosidade, o entusiasmo, a alegria que ela está sentindo naquele momento. E ter que ir embora é algo ruim para ela. Ela não tem maturidade para lidar com essa emoção, é por isso que ele sobe meia hora depois. Então, o jeito de lidar com isso é você participar disso. É isso que eu tô falando para vocês, é a gente entender o nível de desenvolvimento da criança, a maturidade para lidar com isso, e instruir e parar de ser exigente demais. Você sabe o que é 10 horas, por que você tá subindo 10h30? Eu sei, mãe, mas o que eu faço com essa vontade de ficar lá embaixo? É isso que eu não sei. Então desce, mãe, vai atrás do seu filho, mostra para ele, pergunta, entenda se aquela brincadeira tá tão maravilhosa assim, ele não quer ir embora. Sabe quando a gente tá na roda de amigos, mas a gente tem um compromisso, mas tá tão gostoso ali, você não quer ir embora? Você não se atrasa às vezes? Né? Você não acaba ficando um pouquinho a mais porque tá tão bom e acaba chegando em casa mais tarde ou no seu compromisso um pouco atrasado? A criança tem a mesma necessidade que a gente. Só que a gente acha que a deles não é importante, só a nossa é importante. A gente querer ficar pode, eles não. Entende? É a nossa flexibilização em relação a isso. Não é, tá uma delícia, deixa ele brincar mais meia hora. Isso é permissividade. Mas olha para aquilo, entenda, valide. Hoje foi tudo bem, você ficou até mais tarde, eu vi que você estava se divertindo muito. Em outros momentos você vai dizer, filho, eu sei que tá muito gostoso aqui, mas a gente tem compromisso. Vamos, eu tô aqui para te ajudar a subir, para você ir para casa comigo. Entender que a criança precisa do adulto, gente. Ela precisa do adulto. Teu filho ainda não tem condições de administrar isso sozinho. Ele precisa de você. Sou nova seguidora. Gostaria de saber um pouco mais sobre o manejo com crianças menores de 4 anos. Nai, tem bastante conteúdo no YouTube. Depois dá uma acessada lá, Gabriela Ruta, para você ver os vídeos. E tem os posts também. Quando eu abrir caixinhas de perguntas, você pode fazer perguntas por lá. Vai ser uma honra te ajudar, tá? Oi, Lu, bom dia! E é isso, gente, não tem mais perguntas, então espero que vocês tenham entendido sobre essa parte da flexibilização, de como a gente olha para o comportamento da criança com mais empatia, sem ser permissivos, mas aprendendo a validar as conquistas, entendendo que a criança precisa de um adulto para guiá-la, precisa de um adulto para dizer para ela, ajudá-la a lidar com aquela situação. E não é sobre o desenvolvimento imaturo dela naquela fase que eu vou ser permissiva, mas entender que esse desenvolvimento imaturo ainda precisa de mim, de um olhar com ternura, de um olhar com encorajamento, aprender a olhar os ganhos e não só as perdas, aprender a olhar aquilo que a criança conseguiu fazer e não o que ela deixou de fazer com perfeição. Se a gente conseguir mudar um pouquinho essa visão, a gente vai ter uma maternidade mais leve e, consequentemente, uma conexão melhor com os nossos filhos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ótima quarta-feira, ótimo restinho de semana aí pra vocês. A gente se vê de novo na segunda, 7h45. Mas para quem tá comigo no desafio de provérbios, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês o livro, o capítulo 4 do livro de provérbios, pra gente estudar aí nesse mês de agosto, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Fui!